Muito bem, meus amigos, estamos de volta agora às 8h22, doutor Gustavo Gutenberg aqui conosco, oftalmologista. Doutor, nós vamos falar sobre o glaucoma, né? Recapitular aí os sintomas, grupo de risco, né? Mas assim, já começa aquela situação, às vezes eu já ouvi alguém falar que tem glaucoma, e já ouvi o pessoal dizer, fulano teve que fazer cirurgia de glaucoma. Então eu vou começar pelo seguinte: todo caso de glaucoma, necessariamente, ele é cirúrgico, como, não sei, catarata a gente ouve falar, mais comum que a catarata chegou lá, fez, né, resolveu, é muito comum a gente ouvir falar, mas todo caso de glaucoma, ele é cirúrgico ou é possível conviver tratando o glaucoma? Bom dia, Léo, bom dia aos ouvintes. Na verdade, Léo, ao contrário, uma minoria dos casos de glaucoma são cirúrgicos. E para a gente entender isso, a gente tem que passar um pouquinho para o entendimento da doença. Eu faço uma analogia, que é uma comparação entre o glaucoma e uma doença muito conhecida da população, que é o diabetes e a hipertensão. É uma doença em que, quando você descobre ela nos momentos iniciais e quando você trata ela, você não vai ter problemas. O glaucoma, para que as pessoas entendam, é como se fosse uma doença do cabo da televisão. Para a televisão ligar, você precisa de um cabo. Esse cabo no nosso olho se chama nervo óptico. O glaucoma é uma doença que vai perdendo a função do nervo, que é como se o cabo da televisão fosse ficando fraco, os fios fossem ficando fracos. E como a gente identifica a doença? Através do exame oftalmológico. Por que é importante o exame oftalmológico? Então, assim, ela não se manifesta para a pessoa aí através de sintomas, é isso que você está falando? Nas fases finais somente. Por isso quando está bem avançado é que... Quando está bem avançado, Léo. Então, o que acontece, na verdade, é que quando a gente recebe o paciente com queixa de baixa de visão, ele já se encontra numa fase muito avançada da doença. Porque a doença é caracterizada por uma perda de campo visual periférico ao longo de anos. Isso é imperceptível ao paciente. Então, o problema é o diagnóstico tardio. Como funciona? A gente tem que saber quais são as pessoas mais predispostas. Ele perguntar para a gente tentar driblar este diagnóstico. Uma pessoa, quer dizer, fazer já de forma Uma preventiva. pessoa pode nascer com glaucoma? Pode, é raríssimo. Uma pessoa de 15 anos de idade pode ter glaucoma, um glaucoma juvenil, também é muito raro. Mas o grupo de risco é a partir de que idade? São pessoas maiores do que 40, 50 anos de idade. Pronto, então, tá aí a idade é um fator de risco. Quanto mais velha é a pessoa, maior o risco dela desenvolver glaucoma. O fator hereditário pesa? Tem alguém na família? Na verdade, é uma pergunta que deve estar enraizada em todos nós. Não só para glaucoma. O fator hereditário pesa em todas as doenças dos nossos corpos. Se o seu pai teve, seu avô teve... A chance de você ter é maior. Não quer dizer que necessariamente você vai ter, mas aumenta muito. Necessariamente tem que fazer o exame sempre. Sempre. Um outro fator de risco que você deve estar sempre atento é em relação à raça. Os negros têm um fator de risco bem maior do que os brancos. Um outro fator de risco é a pressão do olho. As pessoas acham que glaucoma é a pressão alta do olho. Na verdade, não. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma doença do cabo da televisão. Só que a pressão alta do olho é um fator de risco. Então, o que eu sugiro? Todo paciente acima de 40 anos deve fazer uma primeira consulta com o oftalmologista e depois de forma regular, conforme a orientação do mesmo. Pacientes que têm um fator de risco maior devem ser acompanhados mais próximo. Uma vez no ano ou de 6 meses? Varia de cada caso. Mas o que as pessoas têm que entender é que quando você diagnostica a doença mais cedo, esse paciente vai ser medicado. Como é que se trata o glaucoma? A gente sabe que quanto menor a pressão do olho, menor o risco da doença desenvolver ou evoluir. Então a gente diminui a pressão do olho, faz com que a doença estacione ou evolua tão lentamente que a pessoa não vai ter repercussão visual. E aí já entra a explicação em relação à cirurgia. A gente, como médico, fica muito frustrado em alguns momentos quando o paciente já chega sem visão, procurando alguma alternativa milagrosa. Doutor, eu quero fazer uma cirurgia que eu não estou mais enxergando. E é aí que está o problema. A cirurgia, ela não é feita quando o paciente já perde a visão. A cirurgia é feita quando
eu procuro abaixar a pressão do olho através de colírios, que tem diversos colírios. Quando em determinado paciente os colírios são insuficientes para baixar a pressão do olho, a gente lança a mão da cirurgia. E isso acontece numa minoria dos pacientes. Na nossa população, como o acesso à saúde é um pouco mais restrito, a gente tem, às vezes, muito mais indicação de cirurgia porque o paciente deveria ser tratado antes. Então, o problema do glaucoma é sempre mais relacionado com o diagnóstico tardio do que propriamente com o tratamento que não tem efetividade. Agora, quando faz a cirurgia, então você já explicou uma parte aí, mas esse cabo da televisão, esse nervo óptico, ele pode ser substituído ou ele não pode ser tem substituído? Que ser cortado e a televisão não liga mais? A cirurgia abaixa a pressão do olho e eu quero que aquele sinal que ainda persiste do nervo continue transmitindo alguma energia. A cirurgia... Pelo menos estabilize ali até onde ele está enxergando, que fique dali, não piore mais do que aquilo. É o nosso grande objetivo. A gente não consegue recuperar o que foi perdido. Eu não consigo restabelecer uma função que já foi perdida. O objetivo da cirurgia é tentar manter aquele resto de visão, aquele campo de visão que ainda resta do paciente. Agora, é muito comum esse tipo de situação aqui em Santo Antônio, por exemplo? É muito comum porque a gente tem, não só em Santo Antônio, no Nordeste de uma forma geral. Eu ia lhe perguntar se pesa o fator região. Sim, claro, porque o acesso à saúde ele é mais restrito. Eu tive a oportunidade de estudar em São Paulo. Também que é local onde naturalmente tem mais negros. Exatamente. Eu tive a oportunidade de estudar em São Paulo durante 5 anos e o acesso ao sistema público de saúde lá é melhor. São estados em que tem um índice de desenvolvimento humano maior. Então a gente tem muito glaucoma porque a população é muito grande, mas a gente não vê tantos glaucomas em fases terminais. Engraçado que lá, muitos dos pacientes nossos que realmente são diagnosticados mais avançados são pacientes que migram do Nordeste à procura de uma assistência de saúde melhor. Mas na última década tem melhorado um pouco. As políticas públicas de saúde, nós temos o programa de glaucoma do governo federal que já atinge aqui bem as nossas regiões nos nossos estados do Nordeste, que é uma percepção do governo de que está faltando esse tipo de assistência à nossa população. Muito bem, doutor Gustavo, só para a gente fechar, né, como é que está Santo Antônio de Jesus, aqui o Hospital e Clínica Santo Antônio, quando se trata de suporte, né, de tecnologia para não só cirurgia de glaucoma, mas como catarata, por exemplo? Na verdade, assim, Léo, aproveitando esse ensejo aí que você colocou, hoje Santo Antônio ele já consegue resolver 99% dos problemas oftalmológicos em diversos centros que nós temos. Em particular, lá no Hospital e Clínica Santo Antônio, a gente está trazendo 2 coisas novas. Eu toquei nesse tema de glaucoma porque a gente já está fazendo a cirurgia de glaucoma, que é o único local na região que faz a cirurgia para controle da pressão através da cirurgia de glaucoma, no Hospital e Clínica Santo Antônio. E também é o 3º local no interior da Bahia que faz a cirurgia de correção a laser de miopia, astigmatismo e hipermetropia. É um avanço que a gente traz para a região, é uma coisa que fica mais acessível às pessoas e quando a gente faz isso, a gente acaba trazendo um pouco Santo Antônio como foco de referência de saúde em toda a nossa região. Bom, doutor Gustavo, o nosso agradecimento, né? Nós teremos mais oportunidades aí, sempre às quartas-feiras, outros dias da semana, e deixar aqui até outro tema, já que hoje, né, foi noticiado de que houve uma redução de acidentes e o pessoal está atribuindo isso à questão do farol. Então, como é que, bom, pra gente, será que faz essa diferença toda? Ajuda o motorista na questão da visibilidade mesmo, no trânsito e tal? Então, nós vamos deixar um outro momento para a gente falar sobre a visão e o trânsito. Tá ok, Léo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Está sempre trazendo uma parte informativa nas nossas entrevistas, que eu acho que é o grande objetivo, a nível de aumento do conhecimento da população. E desejar aí uma ótima semana a todos. Eu gostaria de aproveitar só o momento para dizer que torcer pelo Bahia está ficando cada dia mais difícil, mas a gente espera aí que o Bahia suba para a primeira divisão no ano que vem. Eu acho que vai subir. Eu acho que os dois vão se ver em uma série aí, viu? Ou o Bahia vai subir e vai encontrar o Vitória na Série A, ou o Vitória vai descer e vai encontrar o Bahia na Série B. Abraço, boa Ano que vem tem Bavinho em algum lugar.